queridos irmãos de Piuí, de região, companheiros no ideal espírita, que haja muita paz em nossos corações, naquela busca da compreensão verdadeira da mensagem do Senhor Jesus para todos nós. Possamos fazer desse nosso encontro aquela troca fraterna de vibrações saudáveis, vibrações de luz, que devem engrandecer nossa intimidade no sistema de sermos continuadores da obra dos primeiros discípulos do Senhor, na multiplicação daqueles que verdadeiramente, trabalhando com Ele, implantam na Terra uma nova expressão de vivência humana, uma nova sociedade. O Apocalipse, palavra grega que significa revelação, é a culminância de toda a Bíblia, é o término de uma civilização, de uma era, de um ciclo evolutivo. E à medida em que termina um ciclo, ela projeta o início de um novo ciclo. O Apocalipse, ele finaliza as origens do Gênesis e toda a trajetória bíblica do Velho e do Novo Testamento. Então nós que estamos nos programando para estudarmos alguns aspectos que definem esse entendimento, em novembro do ano passado nós discutimos algumas coisas do primeiro capítulo. Hoje nós vamos tentar ver o capítulo 2 e 3, se der tempo, que é muita coisa. É uma carta endereçada às igrejas, são 7 cartas, 7 igrejas. Naturalmente, essas igrejas simbolizam as religiões que naquela época do primeiro século estavam em evidência na Ásia, que era o ponto nuclear e radiador da coletividade religiosa humana, ainda que pudermos pensar aqui nas expressões mais profundas do Egito e outros elementos. Então, naturalmente, alguns pontos se repetem, porque a estrutura das cartas é a mesma, com pontos particulares em cada igreja. Nós não faremos uma questão de interpretar que tal igreja é tal religião, isso não interessa muito para nós. Cada igreja define um ponto que deve referir à nossa intimidade, de maneira que as 7 igrejas têm que estar em nós. Podemos, como da primeira vez nós fizemos uma análise, cada igreja se referindo a um chakra, a um centro de força, mas não podemos ficar presos a isso, essa igreja é esse chakra, é só uma ideia, porque as 7 igrejas têm que estar dentro de nós. Nós deixamos o texto, as cartas estão todas aí, eles vão repetir aqui, é só para quem queira conferir, ver onde está, onde nós estamos caminhando, poder fazer a pesquisa, né? Poder fazer o trabalho de busca na hora que precisarem, mas elas todas estão aqui. Vamos ler, sobrou um aí, né? Nós vamos ler assim, cada carta, não vamos ler tudo de uma vez não, que gastaríamos muito tempo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal,
se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos carta por carta. Essa é a primeira carta, a carta de Éfeso. Naturalmente, muitas coisas se repetem. Vamos, sem mais delongas, buscar alguns entendimentos. Primeiro versículo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A terra é semelhante a uma escola. Numa escola, se alguém quer dar um recado aos alunos, ele não procura os alunos. Ele pode procurar talvez o diretor da faculdade ou o coordenador do curso. Conforme seja o recado, ele tem que ir no reitor da universidade ou no diretor da escola, definindo para nós, do ponto das hierarquias, aqueles que definem o entendimento de quem pode receber as orientações e dinamizá-las. Então aqui, quando Jesus, organizando no final do primeiro século, nós estamos no ano 96, 97, aproximadamente, da nossa era. Jesus está organizando a partir daquele ponto o futuro da coletividade humana. Ele chama o espírito de João ao plano espiritual e apresenta-lhe os fatos que iriam se suceder. Cenas que João interpretou da jeito que pôde, algumas com muita fidelidade, outras nem tanto. E neste momento está sendo dito uma mensagem para uma igreja de Éfeso, mas não está falando diretamente à igreja, está falando ao anjo da igreja. Esse anjo da igreja, naturalmente nós entendemos que é o espírito responsável por aquela organização, o coordenador. É como se Jesus estivesse falando no Brasil, ele falaria com quem? O Ismael, que é o governador espiritual do Brasil. E se eu fosse falar em Minas Gerais, com quem que ele falaria? Quem é o governador espiritual de Minas Gerais? É uma boa pergunta para a gente pesquisar, né? Nós não temos a informação quem é o governador espiritual de Minas Gerais. Parece-nos que o governador espiritual de Minas Gerais é o Tiradentes, o Alferes Xavier, mas nós não podemos afirmar, não, parece-nos. Cada estado tem o seu coordenador espiritual. Aqui não declina nome, que não importa, é o coordenador, e os coordenadores podem mudar com o tempo. Fica um tempo muito longo, mas pode mudar. Então a mensagem é direcionada ao espírito coordenador das atividades que devem ser levadas a efeito, fazendo uma avaliação de todo o processo. Nós também precisamos entender esse mecanismo. No nosso plano de vida, a maioria das coisas a serem resolvidas no plano material nosso são informadas a nós durante a noite ou num outro momento de transe no mundo espiritual. Nenhum dos atos importantes da nossa vida são resolvidos de improviso. Uma gestação, um casamento, um evento mais complexo, algo que precisa mais ser trabalhado, antes de acontecer, nos anúncios anteriores, nós somos levados ao mundo espiritual, assistimos a determinadas cenas, vemos determinadas circunstâncias e somos informados pelos nossos guias espirituais daquilo que deve suceder. Ou seja, ninguém é pego de surpresa, não existe surpresa para ninguém. O único surpreso ou o único surpreendido é o espírito rebelde.
principalmente o suicida, porque aí é ele que provoca uma situação de improviso. Ainda assim, antes de ele cometer o ato, é avisado, com maior ou menor providência, porque depende muito da intimidade, de maneira que as nossas vidas não têm surpresa. Nós é que muitas vezes desgovernamos de nós mesmos e não damos atenção às vozes que falam na nossa intimidade, da intuição, da inspiração. Então a mensagem aqui, ela começa dizendo para nós que escreve ao anjo, falando para João, escrever direcionado ao guia espiritual da igreja que está em Éfeso. E aí vai dizer a mensagem. O anjo da igreja é o guia espiritual, responsável espiritual pela comunidade. A palavra Éfeso significa desejável, ou seja, aquela religião ou aquela instituição, aquela organização, é uma organização que é desejável, que mobiliza o desejo, que busca aspirações superiores. Aquela organização, deste ponto de vista, ela define-se como prazerosa. Isto diz aquele que tem na sua destra, e aí segue lá. Quem que tem a destra segurando as estrelas? É o Cristo, governador do planeta. A destra é a mão direita da operação. Jesus traz as rédeas do planeta em suas mãos desde a sua fundação, porque foi ele próprio que recebeu a incumbência de Deus de organizá-lo, de dar a ele a feição de moradia, para no tempo adequado cumprir com todas as suas etapas de desenvolvimento. Já fazem 4 bilhões e meio de anos que Jesus construiu o planeta Terra, e ele ainda terá um tanto de anos pela frente, que não podemos dizer quantos. Então ele traz na sua destra as 7 estrelas. 7 estrelas, o número 7 é um número simbólico, para dizer de uma coletividade, de uma totalidade. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que existe uma comunidade de espíritos que dirigem o nosso sistema solar. E desta comunidade existe uma outra comunidade menor que coordena as atividades do planeta Terra com Jesus. São chamados ministros. Aí não é o guia de igreja não, são os ministros de Jesus, que coordenam todas as atividades no planeta Terra. São 7 ministros, 7 espíritos, a equipe que coordena as atividades na Terra sob o comando de Jesus. Ele que comanda, ele tem o controle, que anda no meio dos 7 castiçais. O castiçal é um objeto com o qual nós podemos transportar a luz. O castiçal, seja colocado nela vela ou qualquer outro apetrecho, pode conduzir a luz. Então o castiçal representa, neste caso, a instituição, a organização que tem por objetivo irradiar a luz, que é dimanada daquele que tem o poder, que é do Cristo. As instituições religiosas deveriam no planeta Terra difundir, divulgar a mensagem do Cristo. E nós olhamos, às vezes com muito pesar, a história não mente. As instituições não deram conta de fazer o trabalho. Levaram o castiçal apagado, só um toquinho de vela. Tinha mais cera do que luz. A mensagem é dita, claro que ela vale para todas as épocas. Nós precisamos definir que nós também somos um castiçal, que por onde passamos nós irradiamos a nossa luz, e precisamos saber se essa luz irradiada ela reflete a luz daquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Andar no meio é transitar por. Será que Jesus transita por entre as nossas atividades? Será que Jesus transita por entre as nossas vidas? Não no sentido de Jesus mitológico, mas a mensagem crística. Será que ela transita?
Está sendo definido aí o processo. E ele vai dizer, a partir daí: conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. Tudo o que nós fazemos é conhecido no mundo espiritual. Não tem segredo não, porque às vezes a gente faz uma bobagem boba e fica com vergonha de Deus. Essa bobagem boba, ela, vou dizer assim, ela ainda é menor das que as outras que nós já fizemos no passado e que eles conhecem. Não precisa ter vergonha de Deus não, nós temos que ter vergonha de nós mesmos, mas de Deus não. Ficar escondendo de Deus não, porque Ele conhece. E aqui o Espírito está dizendo: eu conheço as tuas obras, né? Conhece todos nós, em verdade. Conhece o nosso esforço, a nossa proposta de realização, a nossa verdade mais íntima, o nosso trabalho mais íntimo, a nossa segurança, a nossa dignidade, a nossa vigilância, a nossa oração. Tudo isso está sendo colocado nessa igreja. Todos nós temos bons propósitos. Pode acontecer de a gente não conseguir realizar tudo que a gente deseja. Não é mesmo? Na igreja que desejava? Ela tem desejos. Quantos sonhos nós acalentamos e que a gente não consegue realizar daquele jeito que queríamos? E precisamos realizar do jeito nosso, ou do jeito da vida, não é? Quantas vezes, quando Paulo de Tarso deliberou ir a Roma, ele estava em Corinto, estava em Éfeso, está até na igreja aqui, ele estava em Éfeso. Aí ele vai para Corinto, delibera ir para Roma, escreve uma carta que vai anunciar a chegada dele em Roma, a carta aos Romanos. No momento em que a mensageira da carta, a senhora Febe, pega a carta para levar a Roma, chega uma outra carta de Tiago de Jerusalém, pedindo a ele para ir para Jerusalém. E ele sente um mal-estar muito grande, porque Tiago e ele não combinavam. E ele diz assim: quem é Tiago para fazer isso comigo? Por quê? Ele nunca coadunou comigo e agora está me chamando lá? Não vou. Primeiro pensamento. Aí ele dorme e sonha, e antes de dormir, ele vai buscar a mensagem do Evangelho. Ele abre o pergaminho, e o pergaminho diz assim para ele, na hora que ele abriu o livro, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho para ele. Aí ele falou assim: bom, é a mensagem de Deus. Bom, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou atender Tiago. Mas é aquela coisa, a gente abre o livro e fala assim: gente, acho que abri na página errada, o livro está viciado, não devia ter aberto agora. Será que não é a outra? Não? Era para ser a outra página. Nossa, me mandou reconciliar. Aí ele foi dormir. Quando ele dormiu, ele desdobrou e viu Abigail, a alma gêmea. E Abigail conversa com ele estava lá reclamando. Ela falou: Paulo, que é isso? Que é isso? A luta está no processo, você vai desanimar. Você tem que ir. Ele falou: mas eu queria ir para Roma, pregar em Roma. Aí Abigail fala para ele assim: você irá a Roma, não do jeito que você quer, mas do jeito que a lei de Deus define, sob a vontade de Deus. Ou seja, você vai, mas não agora. Ainda demorar mais de 4 anos para ele poder ir a Roma. Ele vai ficar preso 2 anos, vai ter 1 ano de viagem, 4 anos. Nós estamos no ano 56, 57, e ele só chega em Roma no ano 61. Ou seja, ele foi, mas não do jeito dele. Então aqui está dizendo para nós é que estamos deduzindo, o Senhor conhece os nossos desejos, e às vezes nós não conseguimos realizar por uma questão operacional. Eu quero fazer uma coisa, mas a lei me pede outra, e eu tenho que atendê-la. Mas nós somos conhecidos, isso não nos desmerece, isso mostra o nosso trabalho. E ainda coloca mais aqui para ele. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Esta igreja, essa comunidade, ou esta parte, é uma parte que guarda uma fidelidade muito grande. É aquela parte na instituição ou em nós que guarda uma fidelidade grande com os compromissos assumidos. Seja o compromisso na tarefa espírita, seja o compromisso na paternidade ou na maternidade, seja o compromisso profissional, seja o compromisso estudantil, que leva a sério e que não cai no conto do vigário. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são. Se a gente buscar na instituição religiosa, é aqueles companheiros nossos que falam que são da comunidade, mas que fracassam.
mas não fracassou não. Viu a mentira e não seguiu o caminho negativo. Tá bom, a igreja está boa, a obra dela é conhecida, o trabalho está bom. Quantos pontos da nossa vida, daqueles compromissos assumidos, nós estamos atendendo esse aqui? A obra, o trabalho, a paciência, não pode sofrer os maus, ou seja, não se permite sofrer a influência dos maus, não se permite cair no conto do vigário. Está dizendo isso. E puseste à prova. Primeiro passo. Ainda continua, né? E sofreste, porque viver a lei não é fácil, não. Viver a lei na terra, cumprir com o compromisso assumido na escola, no trabalho, na sociedade, é desafiador. A terra ainda não é um plano de felicidade, não é plano do contrário, né? das antíteses, é plano das divergências. Então sofre. Sofre e tem paciência. Sofreste e tens paciência, que é a ciência da paz. Processo. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha que igreja boa, gente. Olha que intimidade boa esta, que é fiel àquilo que assumiu, que é fiel àquele processo que assumiu, né? Movimento digno, sincero, pelo bem em nome do Senhor. Mas aí ele continua: tenho, porém, contra ti. Essa é a estrutura das cartas. Escreve ao anjo, conheço as obras, tenho contra ti, e ao que vencer vai acontecer alguma coisa. Apesar das coisas boas, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual é que é o primeiro amor, gente? Qual que é o primeiro amor? A mãe. Do filho é a mãe. É o primeiro amor. Muitas vezes nós rompemos. Do Espírito, qual que é o primeiro amor? Deus. Causa primária. Porque está falando para o Espírito, não é o anjo? Sobre a igreja. Então está dizendo assim: deixaste o primeiro amor. Quantas vezes nós assumimos um compromisso na religião? Nós assumimos um compromisso profissional. Quaisquer. Formação, colação de grau. O momento mais solene da colação de grau é o juramento. Levanta a mão direita, tem regra. Lá na Universidade do Topar, 90 graus aqui no braço. Pode fazer assim, nem assim, nem assim, nem assim. 90 graus. Eu juro. Honrar o trabalho, aí vai. Tem todo o juramento. Será que todos os que fazem juramentos confirmam o juramento na prática? Isso é deixar o primeiro amor. Nós assumimos uma religião, assumimos uma instituição, assumimos um compromisso e não conseguimos manter ao longo do tempo as primeiras emoções iniciais, o sublime encantamento, Maria, o entusiasmo original. Porque nos momentos da conquista é ápice, não é, gente? Nos primeiros momentos, passei no concurso, que maravilha, eu vou entrar. 2 semanas de serviço já deu para ver que o negócio não é tão fácil assim. Qualquer movimento nosso, o começo é muito bonito. O processo, então, olha, apesar de ter feito muitas coisas, deixou o primeiro aspecto, que era aquele mais genuíno. E quando a gente desliga a tomada, não vamos desligar a tomada, não, porque ela é muito imediata, a luz é muito rápida. Se eu tiver uma panela aquecendo ao fogo, se eu desligar, o que vai acontecer com ela? Ela esfria imediatamente? Ela vai começar a esfriar. Está quente ainda, não põe a mão não, quente. Mas à medida que vai passando o tempo, ela começa a esfriar. Até esfriar completamente. Porque ela deixou o primeiro amor. Ainda que ela tenha feito um processo de quentura por um tempo, ao deixar o primeiro amor, o resultado final não vai ser bom. Então, se eu começo um trabalho em nome de Deus, e ao longo do processo eu começo a me sentir muito autossuficiente e deixo Deus de lado, por um tempo eu vou fazer o serviço,
mas ele vai apagando, o fogo vai apagando, até esgotar. É isso que está dizendo aqui para nós. Essa igreja, ela tem essa matriz original, só que ela esqueceu, deixou, e ao deixar, começou a ter problema. Ponto fraco, né? É a negatividade que não pode ser deixada, não pode deixar de ser considerada. O primeiro amor é Deus. Nós precisamos questionar se em nós alguns pontos, apesar de manifestar paciência e tolerância, se eles estão vinculados à causa original. Porque alguém fala assim: ah, mas essa questão de evangelho, isso é da cultura humana. Porque em qualquer lugar que a gente for, eles vão pedir para nós educação, gentileza, civilidade, não é? Isso é do ser humano. Todo lugar pede. Jesus também pede a mesma coisa. Ah, então quem precisa de Jesus, não? Foi assim que os europeus fizeram. Os alemães europeus pensaram: precisa de Deus, não é? Nós mesmos damos conta disso, não é? A proposta do materialismo foi: o homem é capaz de gerenciar a vida sem Deus. Não precisamos de Deus, não, nós matamos Deus. Schopenhauer e Nietzsche disseram que mataram Deus porque não precisava. Quando Nietzsche escreve sobre, Schopenhauer, sobre vontade e poder do super-homem que ele propõe, ele está definindo o seguinte: o homem é autossuficiente. Aparentemente é, mas não é, porque mais coisas acontecem em nós do que apenas o ego. Aí a sociedade europeia, quem olhar de longe está uma maravilha, maravilha. Vai na Suécia, está uma maravilha, o trânsito, a cordialidade, a civilidade. Agora entra mais profundamente na alma. Na Escandinávia, o índice de depressão, suicídio, procura saber, né? Por que isso? Porque falta o alimento da alma, falta o amor. Não basta ter expressão exterior do parecer, é movimento. É isso que está dizendo. Se nós desconectamos de Deus, do amor, como ele falou do filho em relação à mãe, do amor original, nós nos perdemos ao longo da história. E aconteceu isso com essa igreja aqui. Vem uma recomendação: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. A lembrança é: quando é que começou essa queda? Lembra de onde você caiu. Vai depender de que ponto que é. Pode ser do paraíso, se é o espírito em relação a Deus, né? A queda dos anjos. Pode ser de capela, se for o problema dos exilados da capela aqui na terra, não é mesmo? Pode ser do plano superior, alguém que tenha uma queda na matéria inferior, não é? O abandono das bases reais. Sem as bases não se permanece uma edificação. Nenhuma edificação subjaz sem a base. É fundamental que tenha as bases. E Deus é a nossa maior base. Mas Deus está morto. Concorda? Na prática, Deus está morto. Na prática, a cristandade, na generalidade, não leva Deus a sério. A cristandade não leva Deus a sério. Na prática, no ato mesmo. Evangelho, Deus, é conversa. Porque o que vale são os nossos valores. Na prática, né? Nós não estamos falando de teoria, de frequentar a igreja, não estamos falando disso não. Nós estamos dizendo da essência da vida. Colocar o amor ao inimigo, perdão em ação, isso não é fácil não. Então nós deixamos o primeiro amor. É preciso lembrar desse processo e fazer um movimento fundamental, arrepender. No grego, essa palavra significa metanoia, que é reforma mental, e que em espiritismo nós chamamos de reforma íntima. É a mesma coisa. Arrepender é fazer reforma íntima, a transformação íntima, a transformação moral. É a metanoia, é a mudança do plano mental, para voltar às primeiras obras. E pratica as primeiras obras, que é o mais simples. O que é mais simples fazer, gente? Falar a verdade ou falar a mentira?
Para ficar livre do problema, falar mentira. Para ficar livre mesmo de falar o problema, o mais simples é falar a verdade. Porque quando nós mentimos, entra num negócio complicadíssimo, que eu minto, depois eu esqueço que eu menti, né? Ou às vezes eu minto tanto e gravo, que eu passo a acreditar naquilo, que aquilo é verdade. Mas é uma complicação, porque para um eu falo de um jeito e para outro eu falo de outro. A mentira tem muitas versões. A verdade só tem uma versão. Só uma. A verdade não tem duas versões. A verdade, ela não é dual. A mentira é muito mais que dual. Tem facetas. A verdade é única, né? Ela é de um verso somente. É mais simples. Mas acontece que nós, deixando o primeiro amor, temos coragem de praticar, claro, o mais simples. Nós vamos para o mais complexo, não é nem mais complexo, mais complicado, que é aparentemente parecer que está tudo bem, mas não está. Então, a igreja tem valores? Tem, mas ela está fadada. Por que ela está? Porque as primeiras matrizes foram deixadas. Então nós precisamos avaliar conosco. O momento é para nós. Será que eu estou fiel? Estou fiel ao que eu planejei no mundo espiritual antes de encarnar? Será que eu estou fiel? Alguém lembra do planejamento encarnatório? Que pena, né? Que pena não, que bom. Se você tivesse um contrato na sua mão, aí o negócio era mais grave. E olha, quando volta à noite no mundo espiritual, lê, tá? Lê, pode pedir para ver em filme, em PowerPoint, eles mostram. Eles mostram. Agora, a hora que volta para o corpo, o Ed não quer saber muito de contrato. E aí a gente esquece e vai aqui viver a nossa própria expressão. Quando Paulo cai da montaria a caminho de Damasco, ele cai e pergunta: quem és tu, Senhor? Aí ele fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar contra o milhão. Foi 3 coisas ao mesmo tempo. Aí Paulo, ele falou assim, ele era o dono das verdades até agora, né? Ele está caído ainda, cego. Ele diz assim: que queres que eu faça, Senhor? Naquele momento ele rompe com o poder nele e transfere a diretriz para o Senhor. Naquele momento ele faz a volta, as primeiras obras, porque foi isso que ele planejou no mundo espiritual. Ele falou: eu vou e vou divulgar o Evangelho para todo canto, Senhor, pode deixar comigo que eu vou tranquilo. Aí ele chegou o dia de ele conhecer o Evangelho. O que ele fez? Ele matou quem anunciou o Evangelho para ele. Alguém já matou alguém aqui? Deixa eu ver, faz a enquete aqui. Quantos já mataram alguém? Alguma pessoa assim, mandou pedrejar, deu a facada? Alguém já matou alguém? Eu acho que não, né? Não, né? Nessa encarnação? Nessa encarnação. Fora do passado. Nessa encarnação ninguém matou ninguém. Matou? Se tiver matado, não precisa levantar a mão. Não, está tudo bem. Paulo tinha mandado matar um, mandou perseguir um tanto, mandou chicotear outro tanto, que estava querendo apresentar para ele o compromisso dele no mundo espiritual. Ele falou: não aceita esse negócio, não tem nada disso. Foi preciso vir Jesus em pessoa. Jesus manifestou tão belamente para ele que ele ficou cego. 3 dias cego. A luz foi tanta. Você já viu quando você está acordando e que abre a janela de uma vez, ou que você está com muita penumbra e acende a luz de uma vez, até a pupila dá pitaco com a luz, você não enxerga nada? Paulo ficou assim 3 dias. Olha a luminosidade de Jesus, né? Complexo. Então ele está pedindo para nós voltarmos às nossas bases. A humildade. A humildade é humus. A palavra significa humus. Humus é aquele ponto, a terra úmida, a terra adubada, a terra fértil, onde se lança semente, que será germinada, ou que irá germinar e crescer em árvore e vegetal. Quando não, aí ele, agora já vem o problema. Eu sei tuas obras, você está bom, está bem, não esfriou completamente, mas está esfriando, porque desligou da primeira matriz, arrepende, porque senão, e aí não é ameaça, é fato. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Se não te arrepender, se arrepender não vai tirar.
Porque a proposta não é tirar, a proposta é de ampliar. Mas se eu desconsidero, se eu desligo a tomada, se eu desligo o fogo e deixo a panela, ela vai esfriar, não vai? É só fazer uma experiência. Chega em casa, liga e depois desliga. Vai esfriar. Aí se ligar de novo, ela esfria? Não, ela volta a esquentar. E vai entrar na fervura. Sem dúvida nenhuma. Então nós vamos reconectar. Pega a tomada e reconecta com Deus, com toda a ancestralidade, com todo o vigor espiritual e planejamento encarnatório. Agora o negócio de planejamento encarnatório é complexo, mas será que eu planejei isso mesmo, hein? Não sei, né? Brevemente ativirei. Brevemente, para Deus está fora do tempo, fora do espaço, né? Então Deus não tem tempo e espaço. O Espírito Superior não tem tempo e espaço para ele, não. Está fora do tempo, fora do espaço. Tempo e espaço é para nós. A gente acha assim, 5 anos demora demais. Quando eu estou começando. Depois que termina, óbvio, foi rápido demais. É rápido ou é demorado? O que um tempo define? O pequeno príncipe do Saint-Exupéry, ele diz assim: se tu vens às 4, não chega 5 para as 4, porque eu não estou pronto. Chega não. Vai ser uma correria, né? Bobs no cabelo, até tirar os bobs, aquela coisa toda. Chega não. Agora, não chega 4h10, porque eu já estou bravo. Chega às 4, não é? Então, eu falando assim, brevemente. O que é brevemente? Qual que é o referencial de breve? Quando a gente está numa coisa gostosa, o tempo assim, você nem sente. Agora, quando você está numa coisa não gostosa, meu Deus do céu, não tem tormento pior, não tem? 5 minutos parece 50 anos. A gente revira para todo canto e não consegue. Então, quando eu falo assim, brevemente eu te virei, a gente fala assim, 1000 falar que não chegar, chegou. 2000 falou que não ia chegar, 2012 está chegando, vai chegar nada. 3000 vai chegar nada. Nunca, Deus não existe não. E vai largando. E o problema vai só acontecendo, entenderam? Brevemente a te virei. A lei de Deus não tarda nas consequências e aflições, mas ela acontece. Tirarei do seu lugar o castiçal, né? A perda da condição. A perda da condição. Ser demitido de uma empresa, quando você quer continuar na empresa, não é gostoso. Não é gostoso. Ser tirado do lugar. Você quer continuar, mas não está fazendo tudo por onde ficar. E é demitido. Perder a condição é uma tragédia na intimidade do ser. Quando nós perdemos a condição, não é? Porque quando somos nós que mandamos embora, a coisa é mais fácil. Mas quando nós perdemos a condição porque o outro nos tirou, a lei nos tirou o castiçal, nós sofremos. Porque nós achamos que temos e não temos. Aquilo é uso apenas por um tempo circunstancial. Só temos os valores íntimos. E ele continua, ele volta agora em coisas positivas. Porque a lei de Deus define assim para nós. Nós temos coisa boa e coisa mais ou menos, né? Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O verbo odiar no hebraico não é a mesma acepção que tem hoje. O verbo odiar no hebraico significa amar menos, porque ódio não é um sentimento valorizado do ponto de vista espiritual, mas o amar menos define corretamente a questão. Não estou vinculado ali, estou vinculado cá. Quem que é Nicolau? Nicolau, a palavra Nicolau significa vitorioso sobre o povo, dominador, o abuso do poder. Esse espírito aqui, ou essa instituição aqui, esta forma psicológica, é uma forma psicológica paradoxal. Ela tem coisa boa, mas está desligada da tomada, ela quer fazer por ela própria. Ela também não quer ser controladora, mas não é humilde, é um paradoxo. Nós somos paradoxais. Eu saio de manhã cedo e falo assim, meu bem, até depois, te amo. Aí vou. Quando eu volto, eu esperava que o amado ou a amada tivesse feito tal coisa. Ela não fez. A gente continua dizendo assim, eu te amo assim mesmo, você não faz, mas eu te amo. Continua, gente. Ai, nossa vida não agora é brinquedo, não.
Entendeu? É um paradoxo que eu chego no trabalho de manhã cedo e falo assim, não, mas minha família é maravilhosa, que povo bom que Deus me deu. Aí no outro dia eu chego com as ventas saindo fumaça. O que foi? O povo, quem que aguenta aquele povo lá de casa? Aí o outro que eu vi falou assim, você gosta ou não gosta? É um paradoxo. É um paradoxo, é esse aqui, a igreja de Éfeso, é a igreja do desejo. O desejo é paradoxal. Ele é totalmente paradoxal. Então ele fala uma coisa e desfala depois. E aí desfala as falas que foi feita. É a metamorfose ambulante do Raul Seixas. Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Né? É chato chegar a um objetivo no instante. Porque chega e daqui a pouco fala assim, mas eu não era bem isso que eu queria. Precisamos repensar. Então Nicolau é poderoso, dominador, são os imperialistas. Eu abomino isso, não aceito isso, mas ao mesmo tempo tem algumas outras questões. Está aí na